seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Heloísa Cola e eu trouxe a Pauline aqui hoje para trazer uma receita para vocês. Maravilhosa, a Pauline é Nutri, tem mestrado, doutorado em Ciências e Tecnologia dos Alimentos e Desenvolvimento de Produtos. E a gente vai fazer esse bolo. Pauline, apresenta o bolo. Vou deixar você apresentar o bolo. Seja muito bem-vinda no nosso canal. Muito obrigada. Pessoal, tudo bem? Então, assim, como a Elo falou, né, eu trabalho com desenvolvimento de produtos. Celíaca, vegana. E eu queria, assim, por preguiça também, né? Queria desenvolver uma receita de bolo sem glúten, sem leite e vegano para o meu pai fazer para mim. Então essa receita, ela passou por alguns estágios, né? Eu amo bolo de cenoura, amo, sou apaixonada. E aí, primeiro, eu era vegetariana, né? Somente vegetariana e celíaca. E eu desenvolvi essa receita com ovos. E aí o meu pai fazia, e daí cheguei pro meu pai e falei: pai, agora eu sou vegana, o negócio ficou mais difícil. E aí a gente adaptou essa receita pra ser vegana também e poder atender as minhas necessidades, né, nutricionais, de alergias e intolerâncias alimentares, e também pode atender a sua, do seu cliente, do seu amigo. Então, assim, é um bolo sem glúten, sem leite animal, não tem ovos, sem soja, então o óleo vegetal que você for usar, utilizando outro óleo que não seja de soja, assim, maravilhoso, gostoso, sensacional. Dá pra você fazer com criança, é muito fácil, rápido de fazer e super gostoso. Bora pra essa receita? Vamos começar então pelo brigadeiro? Vamos. O que a gente precisa para fazer o brigadeiro? Leite de coco. A gente vai pegar 200 ml desse leite de coco. Quando o leite de coco ele for mais gorduroso, melhor para a receita, né? Então, geralmente tem uns que são light, ou se você for fazer em casa, tiver, né? Tem gente que é super prendado, gosta de fazer em casa, fica ótimo, maravilhoso também. E o sabor é bem melhor e mais saudável, né? Uma pitadinha de sal. Só porque o sal ele realça, né, o sabor do doce, então como a gente vai estar trabalhando com o cacau em pó. Vai ser uma colherzinha de sopa de essência de baunilha, 50 gramas de açúcar, então pode ser açúcar normal, aqui a gente está usando o demerara, tá? E cacau em pó, vai ser 3 colheres de sopa bem cheia. Fogo e mexer. Eu misturo tudo, então antes aqui de levar pro fogo, já e vou cozinhar até engrossar. Ele vai engrossar e vai demorar um processinho assim um pouquinho, mas ele vai engrossando, pegando textura, né, até dissolvendo bem o cacau. E qual que é o ponto dele, assim? É um ponto de... Ele não chega a ser um ponto de brigadeiro tradicional, ele fica um pouco mais líquido. Nossa, é cheiroso, hein? É, né? Ai, pra cobrir bolo também vai ficar bem facinho, né? Porque... Ele é mais líquido mesmo, ele é pra cobrir o bolo, ele não vai ser ponto de enrolar. E, né, como você falou, se fizer um leite de coco em casa, fica... Não, leite de coco em casa é surreal. Surreal. Eu acho que faz em casa não sobra nem pra fazer o brigadeiro, né? A gente já toma, já faz com um cafezinho. Eu vou misturando aqui então. E aí você vai fazendo o bolo? Pode ser. Mostrando aqui os ingredientes e tal, eu vou te auxiliando, porque hoje eu estou de auxiliar. Então, para fazer o bolo, o que a gente faz? Quando é receita de bolo sem glúten, a gente não tem como só tirar a farinha de trigo e colocar uma farinha de arroz, porque você não vai estruturar o bolo. Então, você precisa de um mix de farinhas para você poder dar essa textura, né? Então, a gente vai usar farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, goma xantana. A goma xantana, muita gente tem dificuldade. Eu uso goma xantana, eu uso goma guar. Para bolos e panificados, eu gosto muito da goma xantana ou um mix de goma xantana e goma guar. Quando você vai trabalhar mais com recheios, cremes, a goma guar, ela tende a funcionar melhor. Nada que passe por um aquecimento tão brusco. Eu prefiro muito mais a guar para isso e a xantana para trabalhar com massas. Então, para o mix de farinha, a gente vai usar isso. Para o bolo, cenoura com casca, né? Então, a gente vai bater ela no liquidificador para ter uma fibra também, né? Nutri adora colocar uma casca em tudo. E ela tá crua ou cozida? Crua. Tá crua. Tem algum motivo para usar ela crua? Porque, por exemplo, a bolo normal, eu uso cozida, né? Para bolo com o glúten. Para bolo sem glúten e sem ovo, tem alguma diferença? É que a gente tem os líquidos muito controlados, né? Então, às vezes, tem pessoas que deixam cozinhar demais, cozinhar de menos, então o teor de água vai variar. Para evitar o erro,
Porque assim, essa receita eu desenvolvi pro meu pai fazer pra mim, né? Que eu tava cansada, celíaca, vegana, então eu falei, não, vou desenvolver uma coisa pra ele fazer pra mim em casa. E tinha que ser uma coisa que ele não fosse errar. Então assim, não tira a casca e não cozinha. Então assim, pra errar, né, ele já aprendeu a usar a balança, né? Então tudo certo. O óleo vegetal, qualquer óleo vegetal da sua preferência. Fermento químico, o açúcar, a gente está usando aqui o demerara, mas pode ser um açúcar tradicional sem problema nenhum. E aqui é a aquafaba, então essa daqui é a água do cozimento do grão de bico. É a mesma questão do leite de coco, né? Você pode cozinhar o grão de bico em casa, deixa ferver ele um pouquinho mais depois de você tirar a água. Essa água residual do cozimento do grão de bico, a gente chama ela de aquafaba. Você consegue emulsionar ela, consegue bater ela para substituir os ovos em algumas receitas. Lembra que a gente até chegou a fazer merengue na sua casa uma vez com a aquafaba? Ainda pensar fazer macarrão com aquafaba. É verdade. Então assim, a gente até já fez um bolo também. Pão de ló. Isso, pão de ló a gente fez. Então assim, ela é bem versátil, dá pra fazer bastante coisa. E ela chantilly também dá pra fazer com ela, né? Então ela a gente vai utilizar pra substituir os ovos e ajudar a dar essa textura, aerar esse bolo, que ele fica mais molhadinho também. Então a gente vai começar pelo mix de farinha. Elô, eu gosto de misturar as farinhas num saquinho, porque eu faço bagunças. Somente por isso. Para evitar desastres. Para evitar desastres. Porque assim, só quem já teve goma xantana ou qualquer goma derrubar em uma superfície para limpar, e aí fica a dica para vocês, galera, vocês derrubaram goma qualquer lugar da sua casa, não passa pano com água. Jamais, não faça isso. Vai virar um cimento. Porque ela reage com a água, né? Então a goma, como que você vai limpar ela? Você pega e coloca óleo, derrama óleo e aí você passa um guardanapo. E aí ela sai inteira ali. Porque é mais fácil você limpar o óleo do que a goma com água. Sério, acreditem, não façam, não testem em casa, já vão pela dica. Na misturinha, dentro do saquinho, a gente vai colocar a farinha de arroz. Todas as medidas, então, o pessoal vai colocar ali embaixo, né? Ali na descrição do vídeo vocês podem ver as medidas. A gente vai colocar a fécula de batata, o polvilho doce e a goma xantana. E aí é só fechar bem o saquinho e ir mexendo, homogeneizando essa misturinha. E assim, nós não vamos usar ela completa aqui. Esse mix de farinha é uma receita separada. Por quê? Porque se a gente for fazer ela numa quantidade só para esse bolo, a gente vai ter que pesar a goma numa quantidade muito pequenininha. E aí é difícil quem tem balança para pesar essa quantidade. Sim. E aí você guarda também, pode fazer outras receitas, pode testar, fazer uma panquequinha. Ela é ótima para substituir. Então depois que a gente mistura bem as farinhas, por que a gente deve misturar bem e não só misturar com fouet, geralmente, como a gente faz? Porque as farinhas sem glúten, cada uma tem uma coisa chamada granulometria, ou seja, cada uma tem um tamanho diferente. Então, uma é um pouquinho maior, outra é um pouquinho menor, e a gente misturando assim, a gente tem certeza que a goma se unifica bem, que a farinha de arroz se unifica bem. Porque, pensa, nós precisamos de 4 ingredientes para substituir um, que é a farinha de trigo. Então, a gente precisa ter certeza que na hora que a gente for pesar, a gente vai pegar uma quantidade padrão ali e não só um pouco mais de farinha de arroz, um pouco mais de polvilho, né? Ter uma homogeneidade. Se você for usar esse mix de farinha para fazer pão de ló, a gente já usou também uma vez e dá super certo. E aí, se você quiser fazer um pão de ló de cacau, você já coloca o cacau aqui. Já pode colocar aqui no meio, deixar esse teu mix certinho lá, então fica ótimo. Depois que a gente finalizou o mix, a gente pesou aqui a quantidade certinha, tá? Então não vamos usar aquele saquinho inteiro, e aquele lá vocês reservam para fazer outras receitas. E assim, geralmente a pessoa que descobriu a doença celíaca agora, alguma intolerância, ela tá bem perdida na cozinha, né? Não consegue entender os ingredientes. Então uma dica para essa pessoa, para você que tá aí, descobriu que é celíaco agora, intolerante à lactose, precisa dessa dica. Quer investir numa coisa? Investe numa balança. Uma balancinha de cozinha. Hoje em dia tem em qualquer lugar. Tem na loja de confeitaria, o link aqui embaixo. Link aqui embaixo. Então assim,
Galera, balança é uma coisa maravilhosa. As suas alunas já não tem mais essa questão de pesar, né? Porque tem que ter, né? A balança é um utensílio ali de praxe já. Não existe receita sem glúten no olhômetro. Não existe, tá, galera? Então, assim, receita sem glúten pesa sempre. Por quê? Porque o padrão do teu produto, ele vai depender muito da pesagem. Então, se essa goma xantana, às vezes ela significa 1% da tua receita. Se você colocar meia grama a mais, ela já dá uma completa diferença. Então, você pensa, ela reage com a água, né? Então, se eu coloco um pouco a mais, vou fazer um tempê, já desanda tudo. Não vai dar muito certo. Então, a gente pesou aqui a quantidade que a gente vai precisar. E qual que é a validade dela? Se eu deixar ela no saquinho, qual que é a validade que ela tem? Então, ela vai, se você deixar ela bem tampadinha, ela vai ter a validade das farinhas que você colocou ali. Aí você dá uma olhadinha lá no saquinho das farinhas, a validade mais próxima é a que você vai colocar. Nossa, maravilhoso isso. Então você já pode fazer, já deixar pronto, que dá uma mão na roda, né? Você pode fazer outras coisas e ter a farinha pronta. Tira bem o ar do pacotinho, amarra e guarda, deixa a farinha pronta e vai ser feliz. Vai testar, vai fazer outras coisas. Então, assim, é ótimo e é maravilhoso. Dá pra fazer receitas salgadas, doces com esse mix, ele é muito legal. Então, assim, agora a gente vai bater essas cenouras com o óleo. Então, eu sempre coloco o líquido na parte inferior, né, pra ele ajudar o liquidificador, né, a gente sempre... Qualquer óleo? Qualquer óleo vegetal. Menos o óleo de coco, porque ele tem um sabor muito forte. O óleo de coco, o que acontece? Em temperatura ambiente, ele muda também a característica dele. Então, o óleo de coco, a gente tem que ter um pouco de cuidado também na hora de trocar em receitas, tá? Porque ele também dá muita característica do produto. Então, o óleo e as nossas cenourinhas com casca. Cortadas em rodela e cruas. E cruas, tá? Então agora eu vou colocar um pouquinho de açúcar para bater junto e aos poucos você vai adicionando para homogeneizar. Parece que quando a gente vai colocar o açúcar não vai dar certo, né? Vai falar, gente, isso aqui tá pedaçudo, isso aqui não vai dar certo. O que acontece? A característica do açúcar é dela roubar água, ela vai puxar a água da cenoura para fora. Eu tava falando, nossa, você vai colocar um pedaço, mas já, olha só, muda completamente a textura. Muda completamente. Então ela puxa a água e vira uma pastinha, uma papinha. Aqui, agora a gente tem um segredo. Antes da gente, porque geralmente a gente faz o quê? A gente faz a clara em neve, né, para fazer um bolo com ovos. A gente faz a mistura e depois traz a clara em neve para ir homogeneizando ela devagar. Aqui, nós vamos primeiro fazer essa parte de misturar os secos com essa pastinha que a gente fez, né? Essa papinha com essa cenoura. E aí a gente vai deixar ele reservado aqui enquanto a gente bate. Porque como a gente tem diferença de tamanho dos grãozinhos das farinhas, então para dar tempo deles reagirem com a água da receita e eles irem hidratando. Porque o forno, ele vai desidratar o produto, né? Então ele não vai dar, às vezes, tempo dele reagir direito. E diferente de uma massa com glúten, eu não poderia bater, porque daí desenvolveria o glúten. Aqui a gente não tem glúten, então não tem esse problema. É bem diferente, né? Completamente diferente. Não desenvolve. E aí todo mundo fala assim, o glúten é um vilão. O glúten é o vilão de quem é alérgico, quem é intolerante, quem tem problemas de saúde com ele. Porque assim, gente, existe coisa mais maravilhosa para se trabalhar do que a farinha de trigo. Você faz maravilhas com ela, né? Vamos colocar essa misturinha. Que lindo que fica. Fica, né? Dá vontade de comer. E aqui o brigadeiro eu deixo na panela mesmo. Isso. Depois a gente tá muito cheiroso. Joga por cima. Você pudesse sentir o cheiro disso aqui. Nessa parte aqui, então, nós vamos misturar o mix de farinha. Lembrando, o fermento é a última coisa que a gente vai misturar. A gente não mistura fermento agora. Só agora o mix de farinha. Só o mix. E aí, assim, a gente dá pra confeiteira, né? Que tem prática no negócio de misturar. Vamos misturar, certo? Não pode deixar gruminho. Essa parte, que é essa prática, eu já não tenho, né? O meu negócio é só o desenvolver. De misturar mais delicado, não tem essa necessidade. Assim, a delicadeza que você vai usar aqui é pra não sujar a tua bancada, só essa, não tem só essa, não tem mais. Ó, bem rapidinho, misturou bem rapidinho. Sim. Bem rapidinho. Então é outro tipo de farinha e dilui mais rápido que a de trigo, eu achei. Ó. Sim. E aí você vai ver que ela vai ficar ali em reserva um pouquinho e quando você for mexer ela já vai dar outra... Então agora eu deixo ele paradinho aqui. Deixa ela um pouquinho paradinha. Tá.
colocou o brigadeiro em cima, agora é a parte mais difícil. É. Ai, amiga. Essa parte é maravilhosa. Eu vou abrir, escolhe uma eu vou mostrar. Olha só, pra vocês venderem, ó, ele tem a tampinha, você pode pôr a tampinha, fecha ele aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Tem várias marcas de granulados, né, que são sem glúten, veganos, que você pode utilizar. E olha só que coisa mais linda pra vender. Entregar pro seu cliente assim, dessa forma, ele ainda tá quentinho. E dá tá? pra congelar, tá? Dessa forma aqui? Sim, meu pai sempre assim. congela. Ele faz vários, né? Faz em formato de cupcake, pequenininho também. Faz em formato, sim, um pouquinho maior, em formato de bolo inglês. Ele congela, né? Até porque senão a gente foge da dieta demais, né? A gente vai tirando aos poucos. Melhor de falar congeladinho. É. E você quer cortar você? Eu corto. Não, pode cortar você, porque as minhas habilidades, elas são outras, né? Não passamos por essas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar ele aqui, eu vou abrir da caixinha, porque a gente tem que ter uma experiência do cliente. O cliente, quando for pegar esse bolo aqui, vou apanhar com o o que ele vai fazer? Ele vai abrir. Ó, a experiência do cliente aqui, ó. Não, mostra essa lateral. Olha isso. Olha só, olha o quão aerado ele tá. Olha o quão aerado ele tá. Não, e tem gente que vai falar assim, não, isso aí é fake news, não é vegano. Eu desafio vocês a fazerem esse bolo em casa. Marca a Elo. Eu duvido que vocês deem errado, porque não dá errado. Se o meu pai, que não é confeiteiro, aprendeu a usar a balança pra fazer esse bolo, faz e nunca erra, e é assim, não virou mais o bolo da Pauline, tá? É o bolo do Valdeci agora. É o bolo dele? Não, se tem Seu uma Valdeci. festa... Beijo pro senhor, viu? Seu fã. Se tem uma festa lá em casa, ele sempre faz e todo mundo pede. Olha a textura que ele fica. Tô com água na boca. Olha a textura que ele fica. Ele é muito macio, Bem né? fofinho, bem... E a história de comer bolo quente da dor de barriga é mentira, viu? Sim, Eu é vou super quebrar mentira. ela agora. Vamos lá? Bom, né? Solta os cachorros. Não perde nada pro tradicional. Mesma coisa. Mesma coisa. Gente, nós vamos ficar por aqui. Já comer um bolinho, cafezinho, beijos e até a próxima.